Meus amados irmãos, quero nesta noite trazer a saudação do meu pastor presidente ali da Igreja Enxerga Tudo, pastor Antônio da Silva. Quero também estender a minha saudação ao meu querido pastor Eugenias, presidente desta igreja, e aos demais obreiros que compõem a direção desta magna igreja. Que o Senhor, na sua infinita graça, continue abençoando de forma poderosa. De antemão já quero agradecer a oportunidade que me é facultada nesta noite para falarmos a palavra de Deus para esta igreja. Aqui na minha retaguarda, vários obreiros, pastores, e digo eu, homens habilitados para pregar também a palavra do Senhor. E falo para a igreja do Senhor nesta noite com muita convicção de que Deus se faz presente nesta reunião, neste trabalho, que é um trabalho de missões, é um trabalho em que se prega nesta noite, se busca dos nossos irmãos desta igreja a vocação missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos hoje salvos pela graça de Deus. Alguns dos irmãos com 10 anos de crente, outros com menos, outros com mais anos de crente. Eu já estou chegando aos 40 anos de crente. Ano que vem, se Deus permitir, eu com vida vou completar no dia 14 de dezembro 40 anos que sirvo a Jesus para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui, de uma forma especial, falar da minha esposa, a irmã Edna, que nos acompanha, como a minha filha a primogênita Paula Samira, que também acompanha, e o meu neto Pedro Gabriel. A minha caçula não foi possível estar conosco nesta noite. Esta é a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. São eles que me ajudam na pregação, que me ajudam na condução dos trabalhos que nós exercemos ali naquela igreja do Senhor ali em Enxerga Tudo. Meus queridos irmãos, quando eu falei que tem crente com 10 anos, com 20 anos, 40 anos, outros mais de 40 anos, algum irmão se disponibilizou a nos evangelizar, a ir ao trabalho de missões. E trabalho de missão não é um trabalho simples, não é um trabalho qualquer. O nome é até bonito, missionário. É um nome muito lindo, é um nome bonito. É mais bonito do que pastor. É um nome mais bonito do que auxiliar, do que diácono, do que presbítero, do que cantor, né? Mas o ofício do missionário, meus irmãos, é muito pesado, é muito difícil. Fazer missão está no coração de Deus, e eu quero aqui usar dois textos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, para buscar da igreja do Senhor Jesus aqui em Turiaçu, dos irmãos aqui presentes que já fazem missão. E quando o pastor apresentava os missionários aqui na tribuna, os homens de Deus que se disponibilizaram a este chamado de Deus, a atender o chamado de Deus para o trabalho de missões, a gente observa que foi uma minoria, né? São poucos, né? Mas a igreja, ela faz missão. Os irmãos já fazem missão, muitas das vezes sem ir na casa. Aí o pastor já nomeou que aqui tem um departamento, né?
e que você que não tem a disponibilidade, outros dizem: eu não tenho coragem de enfrentar o que o missionário enfrenta, mas você tem coragem de pegar aqui, né, um carnê, não sei como é que confecciona aqui, né, e aí leva para sua casa e você vai contribuir para a missão, ajudar aqueles que se doam, aqueles que atendem o ID. De uma certa forma, você está fazendo missões. Louvado seja o nome do Senhor. Sem precisar ir. O missionário, ele vai com chuva, ele vai aonde não tem nenhum crente, porque fazer missões é justamente aonde não tem crente, né? É nos lugares mais difíceis, é nos lugares onde o evangelho ainda não chegou, é nos vilarejos, é nos bairros mais distantes. Aí você não pode ir, não tem condições físico, financeiro, quem sabe a própria vocação, mas é salvo em Jesus. Então tem como fazer missões. E eu quero aqui, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, e os versos 9 em diante, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor, este será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Aqui o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que se a gente não ouvir, também não pode crer. Mas se ninguém falar, ninguém vai ouvir. Agora, se alguém não for enviado, também não vai. Mas o texto que foi lido aqui na abertura do culto, o texto oficial, está lá o ID de Jesus. Jesus convocando, mandando. E no Novo Testamento é riquíssimo em textos alusivos à missão, porque o evangelho, ele não é outra coisa a não ser poder de Deus e salvação. O evangelho só é essas duas coisas, irmãos: salvação e poder. Salvação e poder. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que a igreja, ela já fez 100 anos aqui no Maranhão, 113 no Brasil, crescendo dia após dia? Porque o evangelho não é um movimento. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando o apóstolo Paulo, cerca de 66 anos depois de Cristo, que foi o maior missionário do Novo Testamento, foi Cristo Jesus. Aí depois dele veio Paulo, veio outras figuras, e veio o pastor Alexandre, que os irmãos já ouviram falar, que foi um missionário que deixou a sede em Boa Vista do Gurupi, na beira da BR,
foi para o povoado Chega Tudo, lá dentro das matas. O primeiro trabalho que ele realizou foi uma igreja católica na beira do Igarapé, que tem o nome Chega Tudo, que o povoado, o nome é Itamataré, Vila Itamataré. E ele foi fazer missões lá dentro daquele mato. E precisamente no dia 14 de dezembro de 1986, o Pedro Neto, com 8 anos de idade, estava em um trabalho de Dia da Bíblia, e naquele dia o pastor Alexandre nos evangelizou. Um dia do Gurupi de barco até um povoado chamado Chatão, e quase um outro dia a pé para chegar no Chega Tudo, enfrentando dificuldades. E quando ele chegou no povoado, a única casa grande que tinha era a igreja católica. E aí ele pediu para dirigir o primeiro culto lá na igreja católica, pregando para os católicos, fazendo missões, levando o ID de Jesus, enviado pela convenção, pela CEADEMA, um dos órgãos mais importantes que o Brasil tem, que o Maranhão tem, que já evangelizou o Maranhão, já está evangelizando aí outros estados e até países. Homens preparados que já saíram aqui do coração do Maranhão para levar o evangelho nos lugares mais difíceis. O profeta Isaías no Antigo Testamento, cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já se disponibilizou, porque ele ouviu uma mensagem profética, e a mensagem era esta: quem crê em nossa pregação? Porque a mensagem, ela era pregada para um povo que ouvia e fazia que não ouvia. A mensagem era pregada para um povo que tinha coração, mas o coração era duro. A mensagem era pregada para um povo que não entendia a mensagem. E o texto diz que quando o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor em um alto e sublime trono. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o missionário se disponibiliza, quando a igreja se coloca à disposição de fazer missões, ela vê Deus no seu devido lugar. Aleluia! E o profeta Isaías disse: no ano que Uzias morre, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a sua glória encheu a terra. Aleluia! Disse mais ele, porque ele estava nas condições de um missionário. Ali o texto estava falando de uma nação perversa, de uma nação que já tinha pregado missionário, já tinha pegado mulheres, homens de Deus que anunciavam boas novas e tiraram a pele e colocaram nos muros daquela cidade. E aí o profeta Isaías, quando ele vê Deus no alto e sublime trono, nas condições de missionário, mesmo difícil, mesmo com medo, mas ele diz: Senhor, eu vou perecer, porque os meus olhos viram a tua glória. Aleluia! E eu estou vivendo com um povo de lábios impuros, como também meus lábios são impuros. Mas o Senhor disse: olha, cai por terra. Autorizou um dos anjos e foi lá, tirou uma brasa viva, queimou o pecado do profeta, tirou a iniquidade dele e restaurou a força, porque ele se colocou no lugar que Deus queria. Fazer missões é um negócio que está no coração de Deus. Aleluia! E que veio para o seio da igreja. Aleluia! Movido pelo Espírito Santo de Deus. Lucas, em Atos, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aleluia! Virtude do Espírito Santo, meus irmãos.
é abrir mão dos afazeres, é abrir mão das comodidades, é abrir mão dos negócios dessa vida para fazer crescer o reino de Deus na terra. Aleluia! Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e depois irão testemunhar de mim em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Aleluia! Naqueles dias, nos primeiros 30 anos da igreja primitiva, quando Lucas escreveu Atos, ele teve a curiosidade ou a preocupação de levar esta mensagem a 9 países daquela época, a 94 cidades e a 9 línguas diferentes. Levou o evangelho, levou a propagação que transforma a vida de um homem velho em uma nova criatura. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós estamos hoje desfrutando das duas coisas. Aleluia! Alcançamos a salvação, estamos vivendo o poder de Deus. Aleluia! É o que o mundo lá fora não entende. Aleluia, o mundo lá fora não compreende, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que sou salvo, que sou filho de Deus e que desfruto do gozo, da plenitude do Espírito Santo de Deus nesta terra. Continuamos a dispensação de Deus. Missionários, homens vocacionados, chegou o nosso tempo. Aleluia! O tempo de muitos homens já passaram. Os dias de Isaías passou, os dias de Abraão passou, os dias de Moisés passou, os dias de Paulo passou, o século 21 chegou. Aleluia! Precisamente no ano 2025 é a nossa vez, aleluia, de aclamarmos que o Senhor é Rei para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.